Acho que ele já colocou. Então, pode colocar já. Vitor. O que ele coloca, ele some. Vitor. Tá online, Igão. Beleza. Fala, pessoal, tudo bom com vocês? Igor Dantas, sócio da Critério Investimentos aqui. E hoje eu trouxe... Tá online, Igão. Beleza. E hoje eu trouxe a Rafa para falar sobre fundos imobiliários, cenário, perspectiva, algumas oportunidades que a gente possa buscar. Rafa, pode se apresentar? Deixa você se apresentar até melhor. Legal. Obrigada, Igor. Pessoal, boa noite, boa tarde, boa noite, não sei, né? Obrigada aí pelo convite. Primeiro, obrigada, Igor, pelo convite, o pessoal da Critéria. É um super prazer falar aqui com vocês hoje de um assunto que, enfim, é meu dia a dia. Eu respiro fundo imobiliário 24 horas por dia. Então, me apresentando rapidamente, eu sou analista de distribuição de fundos imobiliários da XP. Então, a gente tem esse contato aí direto com os assessores, com os gestores de fundo. Então, vai ser muito legal passar um pouquinho aqui do meu dia a dia para vocês. E espero que seja bem produtivo e bem rico a conversa. Com certeza. Rafa, aproveitando que a gente está com bastante emissão acontecendo, né? Tanto primária quanto fundo do Credit Suisse fazendo emissão, o HGRU, teve o IPO do Quiné agora acontecendo, o IPO do Risa, que foi um fundo mais voltado para agro. O que vocês aí da XP estão achando desse momento, desse mercado? Vocês estão achando que é hora de voltar a investir em fundo imobiliário? Quem estava com um pouco mais de cautela em março, com a Selic a 2%, vocês acham que o dividendo de alguns fundos continua muito atrativos, mesmo com a Selic estacionada em 2%? O que vocês estão achando de cenário hoje? Eu acho assim, a gente teve uma volatilidade muito alta aí nas últimas semanas, né? O mercado sentiu bastante, principalmente nas últimas semanas. Então, eu acho que alguns fundos acabaram, né, foram sendo descontados, então isso, né, surge aí uma grande oportunidade, mas eu acho que se a gente pegar aí uma faixa de março até agora, né, essa crise que a gente está vivendo ainda, e que já teve seu ápice, e agora as coisas estão, né, se normalizando, eu posso dizer que hoje os preços estão sendo negociados a um preço justo, não mais tão descontados igual eles estavam lá em março, que os fundos chegaram a ser negociados cerca de 20%, né, abaixo do valor patrimonial. Então, hoje, mas também não está tão super valorizado igual estava lá em janeiro, né? Então, hoje eu acho que, assim, a oportunidade é cada vez maior, principalmente quando a gente pensa aí em taxa de juros de 2%, essa classe de ativos, né, alternativos, o pressuposto dessa classe é justamente a taxa de juros baixa, porque ela surge como realmente uma alternativa para renda fixa ali, para você que antes a gente ficava ali com dinheiro parado, sentava em cima do dinheiro e ganhava 12% ao ano, hoje não é possível fazer isso mais. Então, eu acho que a gente vem aí de uma série de emissões, mostra que o mercado, né, ele está reagindo, está voltando, principalmente se você for pensar aí em comparação ao mercado de ações, né? O mercado de fundo imobiliário é muito menos volátil do que o mercado de ações. Então, a gente sente essa recuperação de uma forma muito mais rápida do que, por exemplo, de ações, por exemplo. Então, eu acho que assim, a oportunidade está aí. Daí para frente também as perspectivas são cada vez melhores por conta dessa taxa de juros. E eu vejo muita gente começando com fundo imobiliário hoje e saindo, igual você acabou de falar, saindo da renda fixa mesmo, diretamente. Então, gente que nem conhecia fundo multimercado, nem conhecia fundo de ações, aí viu um youtuber falando sobre fundo imobiliário, receba dividendos, viva de renda, e às vezes acha que é muito fácil, que é só comprar o fundo imobiliário, que ele vai pagar um dividendo mensal lá pro cotista, e que a cota vai ser sempre R$100, ou que a cota só sobe, ou que a cota também sobe muito e vai aposentar ele em um ano. Algumas promessas assim que tudo que é muito bom a gente acaba desconfiando. O que você tem para falar para esse pessoal que está saindo da renda fixa, não conhece multimercado, não conhece volatilidade, está entrando em fundo imobiliário ou acabou entrando antes de março e acabou se assustando um pouco com o movimento da cota? O que você acha que você pode falar para a gente que tem esse perfil? Eu acho assim, é muito interessante isso, Igor, porque eu era assessora de investimentos também. E é muito legal que eu tinha vários clientes que eram super conservadores e falavam, Rafa,
poxa, hoje a taxa de juros está muito baixa, não estou ganhando nada no CDB, quero mudar para fundo imobiliário. Ah, por que você quer mudar para fundo imobiliário? Ah, porque meu amigo falou que está investindo e tal. Então, aí eu acho que o ponto principal é você entender que fundo imobiliário não é renda fixa. Ele pode ser uma alternativa, mas ele não é fixo, ele é variável. Então, assim, eu acho que vale entender se você está preparado, você tem estômago para as volatilidades, ainda que menor que a ação, né, que de fato é menor, se o investidor está preparado para as volatilidades de mercado. Então, hoje realmente, eu acho que nós, assim, né, eu acho que eu me incluo e te incluo também como investidor, acho que a gente está muito acostumado, a gente foi mal acostumado a ter uma rentabilidade segura, constante, que pagasse 12% ao ano. A gente não tem isso mais. Então, assim, a gente teve que mudar um pouco o mindset de tomar um pouquinho mais de risco, né? E eu acho que fundo imobiliário é uma excelente alternativa. Por quê? Por isso que eu te falei, que ele ele tem uma volatilidade inferior à de ações. Então, agora assim, por exemplo, teve gente, a gente viveu aí 2000, janeiro, né? A gente estava com cotas extremamente esticadas. Aí veio a crise, pegou todo mundo de surpresa, as cotas super se desvalorizaram. Todo mundo ficou assustado, foi uma reação extremamente emocional do mercado, que saiu vendendo todas as cotas, os preços foram super descontados. Só que eu acho que o ponto principal, Igor, é entender que um fundo imobiliário, ele não perde valor de um dia para o outro, né? É a mesma coisa de, por exemplo, eu gosto de fazer essa associação que, por exemplo, quando você tem um imóvel, um apartamento, você não fica ligando o dia inteiro para o seu corretor para perguntar quanto está valendo meu apartamento hoje, quanto está valendo meu apartamento hoje. A diferença é que no fundo imobiliário esse valor está precificado ali na tela. E quando você vê essa tela vermelha, incomoda bastante. E aí o que Começa a acontece? mexer com o emocional, né? Exatamente. Tanto que assim, a crise que a gente viveu foi uma reação extremamente emocional, porque não tinha justificativa. Você tinha fundo de shopping sendo cotado a um valor abaixo do custo de reposição. E custo de reposição entende-se pelo custo que você tem de construir esse shopping. Então, ou seja, era mais barato você construir um shopping do zero que você comprar ele pronto. Isso é completamente sem sentido. Essa conta não fecha, né? Então, mostra que foi uma reação completamente emocional do mercado. E eu acho que hoje, assim, por um lado, né, a gente está aí crescendo cada vez mais o número de investidores em fundo imobiliário, a gente já passou da marca de 1 milhão aí no mês passado, o que é muito positivo, né, uma classe de ativos que está ganhando cada vez mais espaço, porém, Gera por mais outro... liquidez para os fundos também, né? Exatamente. Só que, por outro lado, a gente ainda tem uma parcela muito grande de pessoa física em fundo imobiliário que tem esse medo. Então, essas quedas, né, assim, é muito decorrente dessa irracionalidade no sentido de não entender direito que é uma renda variável, que vai sofrer oscilação e que é perfeitamente aceitável. Isso não quer dizer que o fundo é ruim ou que é um investimento ruim. Não, muito pelo contrário, é um movimento aceitável. Então, essa parcela de pessoas físicas que vendem aí na baixa, eu acho engraçado, porque assim, a gente fala muito no mercado, aquele jargão de mercado, né? A gente compra na baixa e vende na alta, né? E aí, na época da crise, era a melhor hora de você colocar esse jargão em prática, porque você estava tendo fundo sendo vendido a preço de banana ali, era quase um Black Friday de fundos imobiliários. Então, era justamente o contrário desse medo que as pessoas tinham. Porque, gente, um prédio, né, um ativo tangível ali, né, um tijolo, ele não vai perder valor de um dia para o outro. Mesmo se o prédio explodir, sei lá, na pior das hipóteses, você ainda tem um valor de terreno, né? Você tem o valor do projeto, enfim, tem aquele valor intrínseco ali no ativo que ele não perde valor de um dia para o outro. Então, acho que essas pessoas que estão entrando agora em fundo imobiliário, né, querendo arriscar um pouquinho mais, eu acho super válido, mas eu acho que o ponto principal é conhecer esse tipo de ativo, né? Conhecendo o que você está investindo, quais são os ativos que compõem o portfólio do fundo que você tem, onde que eles estão localizados, quem que é o gestor, quem são os inquilinos. Eu acho que isso é mais importante que tudo, assim, você saber o que você está investindo e não ir só se aventurar porque alguém falou que é legal. Não, é legal sim, é muito legal, mas vamos entender direito para quem, se você tem esse perfil. E muita gente acaba procurando algumas oportunidades
para começar a investir em fundo imobiliário. Então, eu vou dar um exemplo. A gente está num momento que tem muita emissão, uma delas, inclusive, o HGRU, né, que a gente estava conversando até agora, antes de começar a live, e é uma casa gigante, que é a Credit Suisse, tem bilhões de ativos sob custódia, vários fundos já mais antigos. Ela é que, né, são casas muito pioneiras na parte de mercado imobiliário. E aí, tem um fundo, o HGRU, por exemplo, hoje, na data de hoje, está sendo negociado próximo a 129, 128 reais, e a emissão, você pode entrar na cota 123, né? 123 alguma coisinha. E aí a pessoa fala, pô, eu quero começar de uma forma mais conservadora. Você está tendo uma emissão dessa, você acha que pode ser tipo uma oportunidade para a pessoa entrar? Porque, querendo ou não, tem um desconto na cota. Talvez ocorra flipagem. Eu quero até que você explique depois para o pessoal o que é uma flipagem, o que é uma emissão também, porque o fundo precisa crescer. Eu vou deixar com quem sabe. E aí pode acontecer uma flipagem, cair um pouco o valor da cota. Mas entrar na emissão, entrar numa cota, um preço mais barato, o que é uma emissão, o que é uma subscrição, o que está acontecendo com esse tipo de oferta, Rafa? Você pode falar um pouco sobre isso? Claro, vamos lá. O fundo, a primeira oferta, né, quando o fundo vai para a bolsa, ele faz um IPO, né, que é a primeira oferta pública do fundo. Com a medida que esse fundo ele quer crescer o patrimônio dele, quer fazer novos investimentos, comprar novos ativos, ele precisa de mais dinheiro. Para isso, ele vai ao mercado novamente. Então, ele faz um follow-on, né, que são as outras ofertas públicas depois da primeira emissão. E aí, esse desconto aí que você falou, por exemplo, do HGRU, geralmente, essas emissões elas saem com preço abaixo do valor de mercado, por quê? Por uma questão de barganha, né? Então, assim, o gestor é como se fosse assim, o gestor, ele fala assim, olha, eu vou fazer uma nova emissão e eu quero aumentar o patrimônio do fundo e eu quero vender essa cota por um valor mais barato. Então, é uma excelente oportunidade, né, essas ofertas. Você consegue aí ter um valor, né, diferente. E, ao mesmo tempo, você está entrando num fundo que está fazendo uma nova emissão para crescer. Então, ele vai fazer novos investimentos, é óbvio, né? Aí analisando cada fundo e quais são os ativos, o que o gestor pretende fazer com essa emissão, isso é sempre muito importante. Mas eu acho que o ponto ali é você estar entrando no fundo que está se expandindo, ele está fazendo novas aquisições, consequentemente, aí você pensa em novas aquisições, você pensa em novos inquilinos e novos, mais dividendos. Então, assim, é sempre vantajosa, né, essa questão do desconto aí na cota em relação ao secundário. É bem importante olhar isso. Acho que e a coisa, Rafa, acho que acabou falando um pouquinho aqui, mas está me ouvindo bem? Tô. Deu uma falhadinha, mas eu tô te ouvindo. Agora eu tô. Ah, maravilha. Outra coisa que me pergunto direto, por que um fundo faz um bom, por que o caso do HGRU ele está fazendo 700 milhões, né, de emissão? O fundo precisa mesmo desse dinheiro? Para que serve esse tipo de emissão? Então, a gente, na verdade, assim, eu não posso nem falar sobre o fundo específico, né, porque eu acho que foge um pouquinho aqui do escopo. Mas, assim, o fundo... Ele... Não o HGRU, mas por que o HGRU fundo... eu não posso falar. Então, pronto, esquece o HGRU. O que o fundo precisa? Fazer a emissão. Então, essa emissão é justamente porque ele precisa de fazer novos investimentos. Então, ele tem uma tese de investimentos que ele acredita que, né, que vai fazer sentido, que vai ser benéfica para os cotistas, vai trazer um rendimento, um dividendo mais atrativo, vai reduzir a vacância do fundo ou do imóvel que seja, ou ele quer fazer uma reforma, ou enfim. Cada fundo tem um objetivo, mas é sempre pensando, né, no benefício dos cotistas, de aumentar a atratividade desse fundo como um todo, de melhorar os dividendos. No geral, sempre tem uma tese de investimentos que é muito importante também entender qual é a tese de investimento do fundo. Né? É sempre importante entender o que é. Peraí, ele quer fazer uma emissão de, sei lá, 500 milhões, mas para que ele vai comprar com isso? Qual é o objetivo? Onde está localizado esse ativo que ele vai comprar? Então, é sempre interessante perceber esses pontos. Isso tanto para fundo de tijolo, que vai lá comprar um imóvel, uma laje corporativa, um galpão logístico, quanto para fundo de papel, né? Que vai lá comprar um CRI de um loteamento, vai comprar um CRI de um hotel e por aí vai. E aí, indo para esse lado, qual que é a maior diferença de um fundo de tijolo para um fundo de papel em quesitos formais e materiais? E
para quem está começando a investir, você acha que é melhor investir em fundo de tijolo, papel, em um FOF, que é um fundo de fundos? O que você acha para quem está começando? Se você fosse hoje, Rafa, fosse fazer a sua primeira compra de fundo imobiliário, qual categoria você ia procurar? Ah, legal, vamos lá. Acho que primeiro vamos falar um pouquinho da diferença do fundo de tijolo e de papel. Então, o fundo de tijolo, ele nada mais é, de uma forma bem simples e acho que objetiva, ele é um tijolo mesmo, ele é um ativo tangível. Então, ele é o shopping que você frequenta, é o escritório que você trabalha, enfim. Então, é um ativo tangível, é um tijolo. O fundo de papel, ele é um fundo com uma dívida lastreada no setor imobiliário. Então, é como se fosse uma antecipação de um recebível que ele tem, por exemplo, pensa que um gestor de um shopping quer fazer uma expansão. Ele tem duas opções, ou ele vai no mercado, né, captar esse valor, ou ele pode antecipar os fluxos de recebimento que ele tem dos inquilinos ali do shopping e fazer um CRI, securitizar isso. Então, ele antecipa esses recebimentos e ele paga uma parcela ali de um financiamento, como se fosse. Então, o lastro dele também é no setor imobiliário. E assim, do ponto de vista, né, de diversificação, a pessoa que está começando, é muito legal você ter um pouquinho de cada fundo na carteira, tá? Principalmente, por exemplo, e além do fundo de CRI, a gente também tem o FOF, né, que é o fundo de fundos. Então, é um fundo que compra cotas de outros fundos. Então, ele pode comprar cota de fundo de CRI, fundo de tijolo, fundo de laje corporativa, enfim. Ele está bem diversificado ali dentro. E é muito interessante os fundos, Igor, porque ali dentro você está diversificado sobre a gestão profissionalizada, né? Então, um gestor que acompanha o mercado todo dia, ele vai ele vai saber quais são as melhores oportunidades, quais são os preços mais atrativos e vai montar uma cesta com esses melhores fundos e vai estruturar ele num fundo só. Então, ele é bem interessante também, né? Um fundo de fundos é bem interessante nesse sentido, porque você está bem diversificado. Agora, é sempre válido, assim, você ter um pouquinho de cada na carteira, para quem está começando principalmente. Eu acho que ali um de cada segmento, assim, é bem interessante, desde que a pessoa consiga acompanhá-los também, né? Eu acho que é super importante a pessoa acompanhar o fundo que ela tem, então, né, entender ali... Do fundo, né? Qual imóvel dele... Exato, é um fundo de quê? É um fundo de shopping? Ah, tá. Quais shoppings estão aqui dentro? Ah, tá. Então, assim, é mais ou menos isso, assim. Claro que, né, o assessor está ali sempre acompanhando e tem sempre as novidades em relação a esse fundo, mas eu acho que é interessante também você saber o que tem dentro da sua carteira, né? Afinal, você é dono daquilo, né? É um pedacinho do imóvel que é seu. Exato. É uma coisa que aconteceu aqui em Curitiba. Tem um shopping chamado Shopping Cristal, que ele faz parte do VISC 11, né? E aí, eu conversando com um cliente, ele é cotista do VISC 11, daí eu falei, você sabe que você se deu dinheiro hoje, né? Porque a gente almoçou no Shopping Cristal. Ele, como assim, cara? Eu falei, o Shopping Cristal tá dentro do seu portfólio. A gente almoçou lá no Coco Bambu. Tá dentro do seu portfólio e tal. Porque por causa do VISC 11. Ele, mentira, eu pensei que só tinha shopping em São Paulo. O cara falou, não. E tal. Ele não tinha visto. E aí, acabaram de mandar aqui no YouTube uma pergunta sobre se a taxa de juros subir, o que acontece com os fundos imobiliários? Porque investir ano passado, a taxa de juros caiu e eles foram muito bem. E essa taxa de juros subir? Vou deixar isso com você, Rafa. Legal. Bom, a gente... acho que voltando um pouquinho ali, antes da crise, a gente veio de um período que a taxa de juros... A gente estava vivendo um período de desaceleração econômica no mundo, assim, nos países desenvolvidos, né? Então, a taxa de juros, ela já está... Você não tem uma pressão inflacionária, né? A inflação estava bem baixa, a taxa de desemprego nos Estados Unidos estava altíssima. Então, aí, o que aconteceu? Veio a crise, só confirmou um cenário que a gente já tinha antes da crise, que não tem pressão deflacionária, né? E taxa de juros baixa no mundo. Então, acho que voltando de novo para aquilo que eu falei, a gente é muito mal acostumado aqui no Brasil, que quando a gente fala aumento da taxa de juros, a gente volta lá para 2016 e pensa nas taxas de 16% ao ano que a gente tinha. Só que, pensando num contexto, eu acho que tem todo um contexto aí de... acho que revolução tecnológica, acho que mudança de comportamento da população mesmo, que, né, hoje em dia é aquele você ser para ter e não ter para ser, né? Acho que as pessoas preferem muito mais criar valor para as coisas do que comprar bens e etc. Isso tudo acabou influenciando, gerando uma pressão deflacionária muito forte, né?
Então, eu acho que daqui para frente, o nosso contexto é completamente diferente, independente da crise. Independente da crise que a gente passou, o contexto já era de cenário de juros baixos por conta de uma mudança de paradigma, a sociedade está cada vez mais velha, enfim. Isso tudo gera uma pressão deflacionária que gera juros baixos. Então, se a taxa de juros voltar a subir, do jeito que a gente vê, né, a curva de juros aumentando, de fato sim, porque é um prêmio de risco, né? Quando você está em incerteza da taxa de juros, a curva de juros ela acaba aumentando. Mesmo que ela aumente, a gente está numa taxa de 2, a gente está falando em aumentar para 5. A gente não vai ter uma taxa de juros de 14% de juros de novo. É claro que, né, 2% a gente não vai ter. Vai para 5, né? Se ela Exato. mais que dobrar. E aí, mesmo ela estando em 5, a gente tem um dividendo de fundo imobiliário em torno de 6, 7. Então, essa classe ainda é mais atrativa, mesmo com uma taxa de juros a 5%. Então, assim, porque sempre quando a gente fala em aumento de taxa de juros, a gente volta em 2016, nossa, 15% de juros ao ano de novo. Não, essa taxa de juros eu acho muito difícil a gente ter novamente. Eu acho que é o máximo aí 5%, que é uma taxa comportada, né? Uma taxa aceitável e, né, de acordo com o cenário que a gente está vivendo. Então, eu acho que por isso que a gente fala que mesmo com esse aumento da curva de juros futura aí, a classe continua sendo uma classe muito atrativa, porque mesmo que ela aumente, ela não vai aumentar tanto igual ela era antes. É muito difícil, é muito difícil. No curto prazo, principalmente. O governo no curto prazo, exatamente. E aí, assim, quando você olha, né, no curto prazo, por isso, assim, o momento, a oportunidade, com certeza, é excelente hoje, porque a gente tem uma taxa de 2, né? Então, sim, é maravilhosa essa oportunidade. E mesmo que no pior dos cenários ela venha a aumentar, né? Enfim, que a taxa de juros é cíclica, né? Obviamente a gente não vai ter 2% o resto da vida. Mas ainda assim ela vai continuar atrativa. Acho que o share ali que a gente tem de fundo imobiliário só tende a crescer. É uma classe que está cada vez mais em voga. Assim, se for pensar em comparado aos Estados Unidos, Igor, hoje a gente negocia 200 milhões por dia na Bolsa em fundo imobiliário. Comparando com ações do Brasil, inclusive, essa negociabilidade vai para 29 bilhões. Então, assim, é um mercado ínfimo perto de ações. Então, tem muito que crescer ainda. Está só começando. E aí, se for comparar para os Estados Unidos, né, que já é uma indústria muito mais robusta, há muito mais tempo, hoje é menos de 1% da população que investe em fundo imobiliário. Então, isso é muito baixo ainda. Então, nossa, acho que tem uma pista livre ali para a gente. Acho que travou. Oi, voltou. Tinha dado uma travadinha. Voltou. Maravilha. Rafa, eu sei que a gente não pode dar call de compra, recomendação aqui, e até fazendo um disclaimer, pessoal, essa live não é uma recomendação de nenhum ativo imobiliário, seja de fundo imobiliário ou seja qualquer outra classe de ativo. Mas, eu até caminhando para o final da live, né, são quase 7 horas, já a gente combinou de ir até umas 7. Passou rápido, inclusive, assunto bom de conversar. Se você pudesse ter uma carteira com 5 ativos de fundos imobiliários, tá? Quais você escolheria e por quê? E quais segmentos? Se é de galpão logístico, se seriam de papel, por exemplo, tática de CRI, ou se um HGLG, um XPlog. 5 ativos que você pensaria e quais segmentos que você pensaria para uma carteira para você viver de renda, pensando em viver de renda no longo prazo. Não, legal. Eu vou falar de segmento, porque, enfim, acho que eu não posso falar de fundo, posso dar call de fundo, porque acho que foge um pouquinho do nosso escopo. A gente tem uma equipe de research que faz isso, e, enfim, nem posso fazer, mas eu acho que pensando em segmento, eu acho assim, fundos de CRI, os fundos de papéis, principalmente os fundos atrelados a CDI, eles estão com um desconto muito atrativo. Por quê? Né? Hoje a taxa de juros está baixa, está 2%, então a cota, o investidor pessoa física, né, que é o que eu falei anteriormente, ele acaba jogando essa cota para baixo porque ele entende que a taxa de juros está baixa, então a cota também ela é depreciada. Só que é óbvio que se você pensar no dividendo do curto prazo, esse fundo, ele vai ter um dividendo mais espremido, né, por conta da taxa de juros, mas à medida que essa curva for voltando, ele vai te entregar dividendos muito mais atrativos. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para, enfim, comprar cotas por um preço bem atrativo, né, nos fundos de CRI. Eu acho também fundo de shopping,
Eu acho que é um segmento também que é possível encontrar ainda cotas com desconto bem atrativo. Os shoppings estão voltando, conversa que a gente teve com os gestores, eles já voltaram cerca de 80% das compras em relação ao período anterior à crise, então a gente está recuperando. Eu fui no shopping semana passada, vida normal, assim, todo mundo com sacolinha na mão, então, assim, eu acho que shopping ainda assim é uma oportunidade. Fundos de laje corporativa também, eu acho que veio essa polêmica aí do home office, o fim das lajes, não vai existir mais escritório e tudo mais. Isso também fez uma pressão irracional aí nos investidores, que acabou descontando muitas cotas, assim, muitos fundos bem depreciados. Então, eu acho que também pode ser uma grande oportunidade. E aí, eu gostaria de fazer só um disclaimer aqui, com relação até à minha opinião sobre essa questão, que eu achei muito interessante numa conversa que a gente teve com o gestor, é que, assim, será que... Acho que o que vai ficar dessa crise é a questão da mobilidade e não o fim dos escritórios. Então, eu acho que é mais a questão de você poder trabalhar de onde você quiser, e não ter mais aquela coisa de bater cartão 8 da manhã, enfim, e sair às 6 da tarde e tal. Mas eu acho que é mais a mobilidade. E a mobilidade pode incluir home office, pode incluir um WeWork da vida, enfim. Então, eu acho que vai mudar o paradigma, mas, assim, fim de laje corporativa, eu acho que é uma afirmação bem, sei lá, acho que muito séria para uma coisa que eu acho que não funciona. Inclusive, algumas empresas já tentaram adotar home office permanente no passado e elas acabaram perdendo identidade de marca, de empresa, enfim. Então, eu acho que ainda tem oportunidades boas no setor de laje, tá? Você tem fundos aí bem descontados. Então, acho que 5 fundos, né? Eu falei laje, shopping, CRI, galpão, acho que galpão aí já é a bola da vez aí, né? Cada vez mais. Assim, e-commerce daí para frente vai voar, acho que todo mundo vai, né? Só compra online hoje e tudo mais. E aí o shopping, por si só um parênteses também, ele não entra só como compra. Eu acho que o shopping ele é um hub de serviços, então você faz tudo no shopping, você não vai só para comprar, mas você vai almoçar, você vai no salão, você vai engraxar o sapato. Tudo isso tem no shopping. Você tem segurança e você tem comodidade ali, que você tem todos os serviços que você precisa no mesmo lugar. E aí o e-commerce entra mais pela agilidade, né, nas entregas e facilidade e comodidade, né, para experiência de compra e tudo mais. Então, acho que são esses setores, tá? São setores que eu acredito que têm grandes oportunidades aí. E eu acho que eu montaria uma carteira pensando assim. Legal, Rafa. Então, fica aí uma composiçãozinha que a Rafa faria para ela. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Segue a Rafa no conteúdo de Instagram dela, profissional, que é FII com Rafa. FII com Rafa. Eu fiz esse Instagram para postar um pouquinho, enfim, do meu dia a dia, que eu respiro fundo imobiliário 24 horas por dia e estou sempre com pessoas muito especialistas de mercado, então acho que a gente está ali para compartilhar conhecimento e vai ser muito legal. Se tiverem interesse, quiserem seguir. E agradecer em nome da equipe inteira de ter disponibilizado o seu final de dia para falar com a gente sobre fundo imobiliário, sobre o que você faz no dia a dia, sobre as emissões, explicar o que é uma subscrição, tudo que muita gente ainda não conhece, você conseguiu explicar super bem, como sempre, uma didática excelente. Obrigado pela presença, Rafa. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Critéria e mandar esse vídeo para os amigos também entenderem um pouco mais sobre o mercado de fundo imobiliário. Tchau, tchau, pessoal. Legal, obrigada, gente. Foi um super prazer, Igor. Obrigada a todo o time da Critéria também. E qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.